Fechou. 3, Qual que é a câmera? Que eu começo ali. 2, 3. Fala, infoprodutor, tudo ótimo. Estamos aqui, eu, Renato Saldanha, Carlos Barbosa. e hoje com um convidado aqui de peso. O cara tem quase uma década aí no segmento, né, de coprodutor, lançando infoprodutos aí no mercado brasileiro, já gerou milhões de faturamentos e pivotou agora a operação dele para um novo modelo de negócio que ele vai compartilhar aqui grandes sacadas com a gente. Então, Diego Nascimento, seja muito bem-vindo aí, irmão. Obrigado, meu querido. Pô, a gente tava Fala, batendo o Diego. maior papo Cara, aqui. que legal, E né? eu tava animado conversando com Legal. ele. Eu falei, liga aqui pra gente trazer isso pra O galera, né? offcast é da hora, né? É, o offcast é O pré-podcast é onde sai muita coisa legal. Mas Cara, você sabe que tem um problema, né? Às vezes a gente queima Sim, largada, aí sim. gasta assunto. mas é legal. Pô, primeiro agradecer aí pelo convite. A gente acabou se conhecendo nesse evento na semana passada aqui em São Paulo. Acabei conhecendo o Carlos. Muito prazer conhecer você, Que meu é irmão. isso, Cara, irmão. Satisfação e a gente tá aqui minha. pra fazer o que eu venho fazendo esses anos, que é servir, trazer conhecimento. A única coisa que não muda é que tudo muda, então não adianta a gente querer ficar com uma coisa guardada hoje, achando que isso é um tesouro, porque amanhã pode não ser. Então, quanto mais a gente compartilha, mais as pessoas implementam, e eu tô aqui pra servir vocês. Muito obrigado. Olha que conexão, cara. Foi exatamente a nossa fechada, né? O fechamento do nosso último episódio, nós falamos sobre isso, né? O quão é importante a gente ensinar, né? E a gente deu até um Sim. exemplo do podcast, que o podcast nós investimos tempo e dinheiro Sim. para ensinar, porque o nosso último episódio foi de aula. Então, sem a gente saber, a gente tem o mesmo Perfeito. pensamento. Pô, Muito que legal. bom. Fico muito feliz, Diegão, de Muito saber bom. que a gente... Igualmente isso aí, cara. Oi, Legal. falando nisso, não vou dar spoiler, mas o Diego ele fez uma ação muito bonita, né? Legal. naquele evento. Então, Pô, parabéns. você também, cara. Parabéns. E olha que loucura, Conta cara. aí, qual que foi essa isso ação? tem coisas que É, não podem ser ditas, isso cara. Tem coisas que não pode ser dita, mas o cara tem um coração Cara do gigante. bem. Não é só na fala. Primeiro foi a atitude, depois Não, a eu fala. percebi, eu senti a energia aqui. Pô, Parece que que a gente já bom. se conhece antes de se conhecer. Legal, igualmente. Né? Acho que a gente se Aham. conhecia antes da fundação do mundo aí, É, porque a energia boa aqui isso, que esse cara isso. tem. E me conta aí, Diego, quem que Maravilha. é Diego? Cara, vamos lá. Eu sou um ex-músico curioso e eu não sabia que curiosidade tinha valor, né? Porque eu, muito novo, larguei a escola, não gostava daquele modelo e hoje tudo faz sentido. Então, Junto aqui. cara, eu saí da escola ali pra ser músico. Cara, me apaixonei por tocar, tocava percussão, aí depois mudei pra tocar contrabaixo. E aí eu descobri que eu era autodidata logo cedo. Então, a facilidade de aprender, então, pelo menos no meu perfil, é uma coisa que eu gosto de falar bastante, me deu, cara, algumas vantagens. Então, eu aprendi a tocar com videoaula ali na época, baixista, né? Quem é baixista... Comprou um infoproduto, né, Diegão? Era, cara, olha que engraçado. O Arthur Maia, saudoso Arthur Maia, cara, acho que ele fez o primeiro infoproduto do Brasil, que tinha as videoaulas debaixo dele. Quem é baixista vai saber. Nossa, eu sei que tem um produto na Eduz, acho que era de Sim. guitarra, que ficou em top 1 ali por uns 2 anos, Sim, cara. E eu tô falando, cara, década de 90, assim, porque eu comecei a tocar em 2001, 20 e quantos anos atrás? Poxa, Nossa, 24 anos muito atrás. tempo atrás. E aí eu fui, entendi que eu era autodidata. E aí aprendi a ler, escrever, tudo, e fui. Em 2013, eu tô no supermercado, aí tinha uma revista falando assim, ó, marketing digital. Aí tinha um cara chamado Conrado Adolfo. Aí eu, curioso, eu falei, deixa eu ver o que é isso aqui. 2013, até hoje eu tenho essa revista, acho que é da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí, pô, que legal, marketing digital, pô, beleza. Aí daqui a pouco, vendo um anúncio, tá lá, Ignição Digital, Érico Rocha. Ele com aqueles olhão lá, regalado. Aí, cara, aí comecei a seguir, acompanhar. Aí eu, 2013, isso, 2014, eu entrei na banda do Israel Novaes. Eu era baixista. Do Israel Novaes, o de sertanejo? Isso, eu toquei com ele, de 2014 mesmo? a 2017, eu era Então eu baixista acho que eu dele. dancei muitas músicas de vocês. Dançou, Eu dançava dançou vaneira, profissional, sertanejo. Dançou. E, cara, quando eu entrei, eu já tava com aquele espírito empreendedor. Eu falei, cara, eu vou entrar com aquela coisa, carteira assinada, aquele negócio, né? Mas eu vou abrir meu MEI. Aí abri meu MEI em 2014 e falei, cara, eu vou estudar tudo que eu puder sobre esse assunto. Quando eu sair do Israel Novaes, eu vou sair pronto. Aí, cara, imagina, a gente pegava muita estrada, viajava. Cara, eu contabilizei, até uma curiosidade, eu devo ter lido de 2000, isso eu já tinha começado antes, eu puxei da minha mão na leitura, de 2008 a 2016, 1.300 livros lidos, cara. Agora, olha que doideira, lidos, estudados, assim, né? Depois eu posso até falar sobre isso, diferença de ler e estudar um livro. E aí, o que eu fiz, cara? Isso no tempo de quanto tempo que você deu? De Oito 2000 anos.
Vamos lá, de 2008, meu primeiro livro foi do T. Harv Eker, Segredo das Mentes Milionárias. Primeiro livro. Top. Cara, eu fiquei igual um livro. papagaio falando sobre isso. Ah, mano, Eu li acho que umas 10 vezes, acho que tem que ler várias vezes esse livro. E eu era músico, eu não sabia a diferença, cara, de diferenciar assuntos por ambiente, né? Então eu começava a falar pros músicos que tinha que ficar rico, e os caras olhando assim, que doido, sai lá. Aí os caras começaram a me colocar apelido, lá vem o milionário, mano, ó. Era chacota. Mas, cara, de 2008 a 2015, 16 ali mais ou menos, 1.300 livros. Até que eu fiz, tive um direcionamento, doei minha biblioteca, aí foi quando eu contei, tinha uma biblioteca bem grandona aí em Goiânia. Aí eu contei, aí eu fiquei, cara, vou ler só a Bíblia, foquei só na Bíblia. Depois eu já montei de novo a biblioteca, deve ter uns 800 já de novo. Porque quando você gosta de ler, e isso é uma coisa que faz muita diferença, você gostar de ler. E é um hábito, algo que você cria, né? Sim. Muitas vezes a pessoa fica falando, não gosto de ler. Inclusive, a gente tem aqui um podcast que o título é Os Segredos da Mente Milionária, que a gente trouxe o Pablo Paucar. Pablo Paucar. O Pablo, ele trouxe uns áudios de mentalidade que vieram do México ali e tudo mais, né? Putz, que legal, cara. Enfim, aí você leu todos esses livros. Li e comecei a estudar. Tem um cara chamado Mortimer Adler. Ele tem um livro, Como Ler Livros. E quem quer começar nessa vida de ler, entender, aprofundar, né? Que é basicamente um conceito de inteligência adquirida. Então, todo infoprodutor, todo alguém que quer vender um conhecimento, ele tem que adquirir inteligência. Perfeito. Então, o que as pessoas vendem? Você vai pegar um livro, você vai ler início, meio e fim. Não funciona assim. Não é um livro, cara, o não ficção, você tem que ir no foco do assunto que você quer. Então, você pega um livro, você sabe que aquele livro tem um projeto editorial. Então, o dono da editora quer vender aquilo. Se ele pegar o cerne, o conceito do livro, ele vai caber em 10 páginas. Então, quando você sabe disso, você compra um livro sabendo, cara, o que eu preciso desse livro? Uau! E aí você vai no foco e começa a estudar. Aí são técnicas de aprendizado. Então, o Mortimer Adler tem o tipo de leitura, né, inspecional, analítica, elementar e sintópica. E a gente pode explicar cada um desses elementos. Mas, basicamente, cara, sintópica, que para mim é o nível mais top, é você começar a conectar um livro com outro, um autor com outro, uma tese com a antitese do outro. Aí você começa a ter o que eu chamo de visão sistêmica. Você começa a ver um assunto, e aí o cara começa a falar, você já lembra de outro autor, você já lembra de outro livro, você lembra de um filme, e aí você começa a ter uma mente mais criativa. Então, eu busquei desenvolver isso, e aí, cara, tudo que você vai fazer, você tem essa capacidade. Eu acho que isso infelizmente, as pessoas não estão lendo, né? Eu vi uma reportagem, cara, 1% da população lê. Elas não sabem o que estão perdendo, cara. Sim. Eu tava vendo esses dias que uma criança americana de 7 anos, ela tem uma velocidade de leitura maior do que um adulto aqui do Brasil. Sim. Isso é cultura e hábito, né? Sim, cara, é hábito. E outra, é muito complexo desenvolver esse hábito hoje. Porque quando você pega ali, né, o For You, né, que é esse modelo hoje que o Reels, o Shots adaptou, que é uma lógica de mostrar o conteúdo, não é só porque é rápido, não é só porque é curto, é porque o For You, cara, ele meio que faz ele faz uma investigação da sua vida que é praticamente impossível você não se interessar por aquele conteúdo. Porque, lembra, antes a gente tinha que pesquisar, né? Era uma busca intencional. Pesquisar sobre o T. Harv Eker. Então, você digitava e pesquisava. Aí, o algoritmo ranqueava e te mostrava os conteúdos. Cara, hoje não. É como se ele soubesse, ele tem uma predição do que você quer buscar e que você quer assistir hoje. Então, quando ele te mostra um vídeo, cara, é perto de 100% a certeza que você vai assistir aquilo. E você sabe que, depois dessa conversa, todos nós três aqui vamos receber anúncios do Segredo da Mente Milionária. Muitos anúncios. Com certeza, Muitos com certeza. Pô, ele tá nos ouvindo. Diegão chegou com os 2 pés na porta com os aí, 2 cara. pés Que é nas isso? Mas Só puxando um parênteses, tem um mentor meu que é o Jim Rohn. Não sei se Rohn, você sim. conhece, mas o Jim Rohn, ele fala, leia quantos livros puder. Sim. Quais livros? Aqueles que você precisa daquele conhecimento para ir pro próximo nível, porque o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar ao próximo nível. Né? Que bacana, cara. Parabéns aí. Cara, fiquei chocado aí. É um diferencial. Eu recomendo pra todo mundo. E, cara, começa com um livro, começa já com essa lógica de ter a leitura criar esse sintópica. hábito, né, de leitura. Começa por assunto. Cara, eu quero estudar sobre vendas. Cara, quem são os top 10 escritores de vendas? Aí eu compro o livro, siga esse cara no YouTube, siga esse cara no Instagram. Hoje, com o GPT, você põe o link do cara. Você pega só aquilo, então, aquela... Exatamente. Você quer extrair esse coro que você falou ali. Genial. Você mora nos assuntos, você fica 3 meses estudando vendas, e aí quando você passa 2 anos, que passa rápido, quando você for ver, você já acumulou vários conhecimentos, ou seja, você adquiriu novas inteligências. Então, acho que é... Legal. Caramba, muito E essa parte que você foi, esses anos aí, foi tudo na época que você estava trabalhando com Israel Novaes? Isso, porque que a gente aproveitava? Era a parte boa e ruim, né? É fazer do ruim e bom. Cara, estrada, né? A sede em Goiânia, a gente tinha que tocar Nordeste.
Aí quando não ia de avião, ia de ônibus. Cara, aí poltronou, né? É muito confortável, assim. Quando você toca Mais confortável que o avião. muito confortável, muito mais. Quando você toca com um artista grande, então você tem, cara, de fato, o músico tem muito privilégio e tal. Ônibus de luxo. Cara, é muito legal o hotel.